acho que, de novo, a gente está fazendo um erro de avaliação, né? Eu acho que isso foi só o começo, sabe? E eu acho que a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar muito alerta. Eu acho que finalmente a ficha caiu para muita gente, não para todo mundo, longe de ser para todo mundo, né? De que aquilo que a gente ficava, enfim, brincando e se divertindo, os memes, olha só, o cara marchando aqui, marcha soldado, etc. E eu, repito, né? Fui muito, assim, até chato aqui, dizendo que eu não conseguia achar graça nisso, que eu acho que a gente tinha que tomar cuidado, que eu acho que o negócio era muito mais sério do que as pessoas imaginavam, que essa seita era capaz de coisas muito danosas, né, e muito piores do que aquilo que a gente estava vendo. E aconteceu isso. Aí eu ouvi algumas pessoas vindo para mim, por isso eu fiz a questão de fazer esse post ontem, dizendo o seguinte: poxa, Eduardo, mas no final foi bom, né? Porque isso vai aumentar a popularidade do Lula, né? Isso vai esvaziar o bolsonarismo. Eu acho que isso é uma leitura completamente errada, sabe? É como imaginar que quando um homem-bomba, né, se explode, né, isso é bom porque não vão ter mais homens-bombas, né? Pelo contrário, né? A maior preocupação que você tem quando um homem-bomba, né, se explode, comete um atentado, é que isso sirva, né, de sinal, de motivação, de faísca, de catalisador, para que outros homens-bombas ou sejam recrutados, né, ou se voluntariem para cometer outros atentados. A gente teve uma resposta muito ruim no dia, né, do atentado, e tudo é justificável, tudo é explicável. Mas o pessoal estava há pouco tempo, confiaram no Ibanez ou não confiaram, e isso é só um discurso, não dá para saber, mas, enfim, tem várias explicações, tem vários... Fato é que a resposta no dia foi muito ruim, foi fraca, foi aquém do tamanho do problema, e não achei muito bem coordenada. E aí, no dia seguinte, né, você tem ali medidas mais duras, medidas mais na direção, na minha opinião, né, e a gente está aqui para isso, para dar opinião, na direção correta, mas ainda muitas falhas, né? Então, por exemplo, a gente viu a quantidade de vídeos gravados ali dentro do estádio sendo distribuídos, convocando as pessoas e criando também uma narrativa de que estavam sendo tratados igual campos de concentração e etc. Isso espalhando, né? E igual, enfim, pólvora ao vento, assim, isso chegando para todo mundo. E nada sendo feito. E tem um outro lado também, que a gente falou aqui, o seguinte: todos esses celulares deviam estar lotados de provas, né? Aí, ao longo do dia, tirando a energia para eles não carregarem o celular e confiscando ali os celulares das pessoas e etc. Mas ainda aquele discurso, né? Poxa, controlamos a situação e etc. Eu não acho que controlamos. Eu acho que a gente, e infelizmente eu acho isso, e eu torço muito para estar errado, eu acho que o pior ainda está por vir. Tem uma coisa que me assusta muito, né? Até agora a gente não teve uma manifestação, seja contundente ou, em alguns casos, nem sequer não contundente, de nenhum integrante das Forças Armadas, do José Múcio, né, e de nenhum dos comandantes das polícias. Quando a gente teve aquela caminhada pela Praça dos Três Poderes, né, de todas as autoridades, você tinha ali uma caminhada política, uma caminhada política. Mas o grande risco agora, para mim, é que as forças que deveriam ter protegido, né, ali o poder, a Praça dos Três Poderes, mas o poder, elas não agiram corretamente e ainda não se manifestaram. Eu falei aqui ontem, citei isso também, que quando o Zé Múcio foi escolhido, aquela era a primeira grande má notícia, e tem uma turma que é fanática, e tudo bem, né? Tem fanatismo de todos os lados, mas tem uma turma que é fanática pelo Lula, pelo PT, etc. Eu sou um super admirador do Lula, já várias vezes falei aqui, fiz campanha para o Lula para a gente conseguir derrotar Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro alerta. E teve, quando eu fiz essa crítica ao Zé Múcio, muita gente, não sei o que, dá tempo, deixa ele trabalhar.
Eu lembro também que quando eu fiz crítica, né, a conversas com a Faria Lima, pessoal, não sei o que, defender os banqueiros, né? Então, eu fiz crítica ao Arthur Lira, teve gente que no dia seguinte da posse, né? Não, Eduardo, mas calma, porque agora tem que fazer. Então, a gente não pode perder o nosso senso crítico. A gente não pode perder o nosso senso crítico. A gente não pode entrar numa seita do lado de cá. A gente tem que manter uma coisa chamada discernimento. A gente tem que continuar com a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade crítica e apontar onde a gente acha que não está indo bem, não está indo certo. E quando, ou se não, aquilo que representa para a gente algum tipo de sinal muito forte. E a escolha do José Múcio foi um sinal de que as coisas estavam muito mal paradas nas Forças Armadas. Eu falei isso aqui no programa, e a gente viu que as coisas estão muito mal paradas nas Forças Armadas. Vejam que quando você tem um adversário, né, ou até, nesse caso, já virou um inimigo, porque quando as pessoas fazem isso, elas deixam de ser um adversário e passam a ser um inimigo, você tem duas maneiras, né, de anular, né, o inimigo. Ou convencendo, ou vencendo. Não tem uma terceira. Ou é convencendo ou vencendo. Dificilmente essa turma vai conseguir ser convencida. Ela não vai ser convencida. Tem uma pesquisa da Atlas que foi divulgada ontem que é assustadora, mostrando que quase 40% da população vê os atos como ou justificáveis ou parcialmente justificáveis. Gente, 40% da população brasileira é maior que a população da Alemanha. 40% é bem maior do que a população da França, da Inglaterra, é maior do que a população da Alemanha. A gente está falando de mais de 80 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E as forças policiais, as forças armadas, elas não mostraram ainda que estão dispostas a defender o poder e nesse caso, a manutenção do poder desse governo que foi democraticamente eleito. Os policiais, né, os comandantes das polícias, os comandantes das forças, na minha opinião, tinham que estar juntos numa reunião, tinha que ter um comunicado assinado por todos eles, eles tinham que mostrar a cara, eles tinham que mostrar o rosto, o ministro da Defesa tinha que se posicionar e falar claramente. Nenhum deles fez ainda. E, na minha opinião, e a gente pode ouvir vários discursos das autoridades, mas a minha percepção é que não fizeram isso porque não existe nem consenso, nem força suficiente em termos de opinião dentro dessas instituições que permita a eles fazer isso. Eduardo, mas comandante das Forças Armadas, comandante do Exército, nunca se manifestam muito mesmo, nunca se manifestam. Como é que era no governo Bolsonaro? Era manifestação atrás de manifestação, tweet atrás de tweet, de todo mundo. Desde os comandantes mesmo, do Paulo Sérgio, dos comandantes que passaram ali pelo Exército, pelas outras forças, até os outros generais todos da reserva. Não teve. E isso é um perigo enorme. A verdade, e a gente sabe isso, e isso foi uma parte do discurso que eu gostei, eu falei já de uma parte que eu não gostei do discurso do Dino, isso foi uma parte que eu gostei, que ele assumiu ali um dos maiores problemas que a gente tem no país hoje em dia. Nas Forças Armadas e nas polícias existe uma contaminação ideológica gigante. E o que está planejado para os próximos dias é grande. Lembre-se que eu falei que ou você vence ou convence. Convence, a gente está péssimo em termos de comunicação. Ontem tem um post no final do dia do André Janones dizendo que ele está quase como um lobo solitário. Enquanto o lado dos terroristas, o lado dos golpistas, está organizado e a toda. Me enviaram ontem vídeos que eles têm e produzidos nos últimos 2 dias, depois dos ataques. Vídeos que são super elaborados, sofisticados, super bem produzidos, vídeos em inglês legendados, vídeos em português. Eles estão organizados. E, enquanto isso,
que esse governo fez? Ele deu o Ministério das Comunicações para o União Brasil. Eu vou repetir, esse governo deu o Ministério das Comunicações para o União Brasil. É claro, eu estou falando agora dos próximos 4 anos. Está tudo errado. É uma guerra de informação. É uma guerra de informação. E, novamente, volto ao post do Janones de ontem. Janones está um lobo solitário. Por isso também a importância aqui do ICL. E aí, se você não consegue convencer, e a comunicação está péssima, e eles estão, de novo, criando as narrativas. Ah, Eduardo, mas isso é fantasioso. E, pô, ninguém vai acreditar nisso. Ninguém vai acreditar. Olha a última pesquisa da Atlas. Ou você vê. E como é que você vence? Você vence quando chega nesse ponto, com repressão, que é, nesse caso, o uso e o enforcement, né? É você forçar a lei, fazer com que a lei seja cumprida. E aí veja que não é à toa que qual é o maior personagem atacado pelos golpistas, pelos terroristas? O Alexandre de Moraes, nesses vídeos todos de ontem. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é exatamente aquele que tem, um dos que tem, e eu reclamo muito aqui, né, que virou o único que tem feito isso, e isso é péssimo. Isso é péssimo. Né? A gente ficar pulando de Salvador para Salvador da Pátria e dá de bandeja para eles esse discurso. O discurso ontem era que o Alexandre de Moraes é um ditador e que o Brasil está sob uma ditadura. Então, por que aconteceu isso? Porque a gente criou mais um Salvador da Pátria. E quando acontece isso é porque as instituições não estão funcionando. O Ministério Público não está funcionando. A PGR não está funcionando. O próprio STF, como um todo, também está falhando. Quando você cria um Salvador da Pátria. Quando você cria um Salvador da Pátria. Mas por que os ataques são direcionados ao Alexandre de Moraes? Porque quando você chega nesse ponto e não consegue convencer, você tem que vencer. Vencer significa aplicação da lei. A aplicação da lei tem que vir, né, de uma decisão do judiciário. E aí você ataca quem está decidindo, para tentar minar no começo essa possibilidade, que é a possibilidade de vencer, né, usando o cumprimento da lei como sua arma. E aí você tem essa insegurança na cadeia de comando e na disposição a responder a essas ordens que virão de cima para poder, enfim, conter esses ataques, para poder reprimir esses ataques, para poder prender essas pessoas, para poder investigar essas pessoas. A gente viu vários, até servidor do Ministério da Defesa, parentes, né, de generais, parentes, enfim, de políticos fazendo parte. O sobrinho do Bolsonaro estava no protesto. O sobrinho do Bolsonaro. Ontem, o Bolsonaro fez um post, ontem, à noite, o Bolsonaro fez um post divulgando fake news, que a urna eletrônica não é confiável, que a eleição no Brasil foi fraudada, aí depois apagou. Mas fez e apagou. É o seguinte, já fez. O apagar não faz a menor diferença, já fez, a mensagem foi dada, o recado foi dado. O que aconteceu com o Bolsonaro por causa disso? Ah, nada, ele apagou. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar. Convencê-los vai demorar, mas é uma preocupação. A parte de comunicação está super mal parada. Super mal parada. Agora, vencê-los é para hoje. E com terrorismo, com golpista, você tem que forçar a aplicação da lei. E, para isso, você precisa ter autoridade e você tem que ter as forças ali submissas à cadeia de comando. E não existe a segurança de que isso existe hoje. Eu acho que é urgente essa demonstração para a população, por parte das Forças Armadas e das Forças Policiais, que todas estão a serviço da manutenção da democracia e da estabilidade desse poder constituído pelo novo governo, com declarações dos comandantes todos, de todas as polícias e de todas as armas. E isso não tem.
Então, estamos vivendo um perigo enorme e viveremos dias e semanas super confusos e arriscados pela frente.